Nossa ideia hoje, e a gente normalmente a gente faz retrospectiva, a gente faz menos, né, Marina? Menos que a gente deveria. A Marina é uma defensora das retrospectivas. E foi um semestre incrível, de um monte de aprendizado, né? A gente tem uma máxima aqui na Nove, que é a cultura de aprendizagem também aprende. A maneira como a gente toca os projetos, a maneira como a gente faz, os detalhes. Putz, a gente tem essa impressão, essa percepção de que a gente está o tempo todo mudando. A gente já passou até por uma fase de uma síndrome de impostor. Falei assim, cara, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, você muda o tempo todo. A gente já passou dessa fase, a gente assumiu que a gente sabe, mas vai saber cada vez mais. E no fundo é a vida real que vai trazer os aprendizados, vai trazer as coisas para a gente. E a gente teve essa ideia de fazer isso aberto. A gente fez uma reunião, daqui a pouco eu pedi para o time novo que está aqui se apresentar. E, o Davi, o Paulo perguntou se ele é o Ask ou se ele é o Us. Eu falei que ele é o Us. E a gente vai dividir, assim, a gente organizou um mural simples, mas para dividir. E tem coisas muito simples, gente. Tem coisa muito vinculado a detalhes de um projeto de consultoria até outros insights mais profundos. Estou quase fazendo um agradecimento ao Jefferson, a tudo que a Vale nos ensinou no último ano. Mas é esse tipo de projeto que a gente faz. Fala, Jeff. Ia reforçar que a gente aprende junto, né? Aprende juntos. Gente, aprendendo juntos é um mantra, um mote estratégico da Vale. E a gente, enfim, aprende juntos e muito. Então é dividir, a gente até colocou os aprendizados de que cliente que veio, um pouco para, enfim, ter essa intenção. O que eu queria pedir para a gente começar, só como a gente vai fazer a retrospectiva, eu vou pedir para vocês fazerem uma micro retrospectiva também, no chat. Cara, de bate-pronto, sem imensas reflexões, coloca no chat quais foram os seus aprendizados profissionais desse semestre. Porque, como vocês não sabem, o semestre acaba amanhã, viu? Só para deixar claro. Então, o que você aprendeu? E aí, não escolhe muito. Aí na tua cabeça, tô vendo, a Ana Paula já tem uma coisa na cabeça dela. Ela está escolhendo agora o que ela vai escrever. Não escolhe, não. Vem, o que vem? O que teve de aprendizado em relação à tua vida profissional? O aspecto profissional da sua vida. A vida é só um, né? Para a gente dividir aqui e fazer uma chegança, fazer um check-in aberto. Quem quiser abrir o microfone e falar também, mas vou pedir para todo mundo colocar aqui no chat para a gente utilizar esses dados depois junto com vocês. Um minutinho. Aprender que menos é mais nas facilitações. Curiosidade turbinada, muito bom. Por que, Gui? Fiquei curioso com a curiosidade. Cara, esse dilema, teu mic tá morto. Você aprendeu por causa disso? Não, entendi. Escreve aí. Quem mais? Boa. Covid Survival. Entendo bem. Gente, quem está entrando agora, a gente está pedindo só para vocês colocarem aqui no chat qual que é o seu aprendizado, o lado profissional da tua vida desse semestre. Enquanto vocês estão colocando aqui, novas tecnologias da educação corporativa para integrar o melhor do presencial e do EAD. Muito bom, João. Deixa eu pedir para vocês se apresentarem. Davi, Ju, Marina, e vou botar o Paulo na roda também. Só se apresentem, então, só pra, talvez quem não conheça todo mundo. A gente é o time da Nove, que a gente colocou, vocês viram. E, Davi, quem que é você? Boa, galera, boa noite, super animado aqui para esse momento de retrospectiva aberta.
Sou o Davi Rodrigues, um dos sócios aqui da Nove. Sou muito apaixonado por aprendizagem e por design. Então, acho que nessa conversa aqui a gente vai poder unir um pouco desses dois universos. Aqui convido Ju Falcão. Brilha aí, Ju. Valeu, Davi. Boa noite, gente. Tudo bom? Muito bom estar aqui para fazer esse momento aberto com vocês. Sou a Ju Falcon, eu sou membro da Nove desde o comecinho aí, 2020. Sou apaixonada por aprendizagem também, por aprender e por principalmente facilitar esses momentos de cocriação, pelos mergulhos nos nossos projetos e aprender junto com vocês. Vai lá, Má. Ei, gente, boa noite. Bom, também estou aí na Nove desde o inicinho da fundação, né? E trabalho, né, como consultora de aprendizagem corporativa aqui. Estive aí na gestão de vários projetos, Vale, Algarve, Cred, Bayer, enfim. E trabalho também como facilitadora, design de experiência, de conexão. E é isso, estou animada aqui para essa noite, curiosa para ver onde que essas conversas vão nos levar, onde que o Conrado vai levar essas conversas, na verdade. Vou chamar aqui o Paulo, então, para ele dar um alô também. Salve, pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo, também faço parte do time da Nove. Eu sou um cara apaixonado por facilitação e uma curiosidade, eu conheço o Conrado desde 2007 e eu fui apresentado a Conrado 5 minutos antes de dar uma aula com ele em dupla. Então, é um aprendizado que a gente visceralmente aprende junto. Muito legal estar aqui com vocês. Muito bom. Gente, Júnior chegando aqui, muito bem-vindo. Tudo Os bem? projetos Tava que a com gente dificuldade. Não, que bom que chegou. Chegou, tá ótimo. Gente, os projetos que a Nove faz e que a gente vai conversar aqui são basicamente projetos de cultura de aprendizagem, tá? O que é isso? São projetos onde a gente ou tem uma intervenção específica para mapear qual é a cultura de aprendizagem, mapear quais são as intervenções que a gente acha que vale a pena fazer, ou são projetos de redesenho da aprendizagem corporativa como um todo, onde a gente olha a maneira como a educação corporativa acontece e a gente propõe novos caminhos que passam por cultura, mas que passam também pela governança, modo de operação, vamos dizer assim, e passam pela arquitetura de oferta. E lembra quando a gente fazia universidade corporativa classicamente? A gente fazia, né? Ah, não, esses são os pilares, e esses são os temas principais. E a gente fazia uma caixinha com cara de escola, né? Como se a gente estivesse fazendo bem um formato. Ah, vou fazer uma escola. Uma universidade corporativa bebendo da lógica da universidade. E o que a gente faz é desenhar uma arquitetura que tenha tanto ações formais quanto ações informais. Os projetos que a gente faz normalmente são para empresas muito grandes. São para as empresas que estão entre as 300 maiores do Brasil. Por características, sim. Embora a gente tenha alguns projetos maravilhosos, Pagonext, por exemplo, é uma empresa, uma startup do Santander, mas a tendência são empresas mais com desafios mais complexos. Acabei de ver a Marina aqui. Marina, dá um oi também, aproveita. Marina Bushman. Oi. Eu estava tentando achar o botão aqui do microfone. Estou no celular ainda. Tudo bem, galera? Eu sou Marina, eu sou pedagoga, facilitadora e contribuo aí com o time da Nove. Estou ligando o computador, desculpa, o barulhinho entrou bem na hora, certo? Então, eu contribuo nos projetos da Nove aí. Valeu. Boa. Nos projetos que a gente faz, gente, normalmente a gente se organiza em 5 fases. Então, tem uma etapa de time, que para a gente é absolutamente relevante. E só fazer um parênteses, isso aqui não é jabá, não, né? Eu estou explicando como é que a gente vai fazer a nossa retrospectiva, tá? Então, a maneira como a gente faz a gente tem uma etapa de time. A gente acha absolutamente fundamental quem são as pessoas que estão no projeto. E vocês vão ver, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas fazer cocriação com quem não entende, às vezes é difícil. A gente fica nesse afã de cocriar tudo, e às vezes tem gente que não vai ter
não vai ser o melhor papel da pessoa co-criar. Então, definir quem é o time de projeto, quem são as pessoas que a gente precisa influenciar, essa é uma etapa que a gente chama de time. A segunda etapa é o diagnóstico, a gente chama de campo. Na etapa de campo, é onde a gente vai, enfim, entender a situação, como é que ela está, entender as oportunidades que tem, fazer a situação do projeto. Ô, Davi, como é que a gente chamou a terceira etapa no mural, para não falar o nome? Cocriação ou design? Tá os dois, cocriação e design. É que a gente está mudando o nome de cocriação para design, por um motivo que eu já explico. A terceira etapa é uma etapa de cocriação ou design, onde a gente estrutura a solução. Perdão? A última é plano de ação e implementação, depois de cocriação e design. Boa. E daí, como a Davi falou, a gente tem um plano de ação, que vai botar as ideias que a gente teve numa linha do tempo. Na Vale, a gente fez uma coisa muito bacana, que foi usar gestão da mudança, a ADKAR, como lógica para guiar essa implementação. A ADKAR, como é que se gera awareness, conhecimento, como é que se gera desejo, como é que se gera esse processo. E a implementação, enfim, quando é que a gente bota isso em operação. Então, a gente conversou entre a gente aqui, a gente pegou cada etapa e colocou alguns insights que a gente teve no projeto, numa reunião que a gente fez semana passada. E esse encontro, gente, vai ser tão simples quanto abrir o mural para vocês e dividir um pouco, a gente vai dividir entre a gente aqui, dividir um pouco o que a gente achou. E aí, antes de cada rodada, a gente vai abrir um espaço para perguntas, para comentários, para percepções de vocês, para sugestões de como a gente pode fazer diferente. Mas vai ser isso. Nossa intenção é que essa discussão ajude todos vocês. Tem gente de empresa, tem gente de consultoria aqui. Ajude todos vocês nesse processo de enfim, transformar a área de educação corporativa. Assim, a premissa eterna nossa a gente tem uma baita oportunidade, um baita dilema na mão. A oportunidade é que nunca aprender foi tão importante, o dilema é que nunca treinamento foi tão questionado. Então a gente precisa, assim, que precisa mudar, eu acho que é claro. A ideia é a gente tentar adivinhar, mudar para onde, de uma maneira geral. Davi, quer complementar? Só um complemento aqui, vocês vão perceber que nesse mural ele tem algumas hashtags de método, insight e alguns clientes. Então é só para facilitar um pouco, guiar a jornada. Além dessa parte que o Con comentou, dos insights que surgiram, algumas coisas estão super conectadas com o método da Nove e a gente consegue conversar um pouco mais aqui também. Outro ponto importante, as bolinhas que vocês vão ver coloridas ali, foram os insights que surgiram das conversas, então, de cada pessoa. Então, as bolinhas verdes, eles vão perceber que é o Conrado, roxa é Marina, azul sou eu, rosa é a Ju Falcon. Beleza? Só para vocês entenderem ali a lógica, enquanto a gente vai trocando. Tá no silencioso, Com. Eu estou colocando stories aqui, só para dizer que a gente está online já. Que mandaram fazer isso. Vamos compartilhar, então? Boa, bora compartilhar aqui. A gente vai voltar para os aprendizados de vocês daqui a pouco, tá? Vou começar por esse, então, Com. Deve já dar um mini spoiler aqui, pode ser? Pode. Beleza. Galera, então, enquanto o pessoal tá chegando, deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. A gente fez uma pequena brincadeira no chat GPT, todos os aprendizados que vocês colocaram, a gente colocou aqui. E aí eu pedi para ele fazer um resumo, né, do qual que é a síntese do aprendizado. Então, a primeira aqui que é aprender é um processo contínuo e gratificante, que requer empatia, autodescoberta, habilidade para lidar com conversas difíceis, intencionalidade, adaptação à tecnologia, reconhecimento da necessidade de melhoria, valorização do conhecimento de todos, simplificação, curiosidade e a constante evolução na facilitação. E aí, para fazer uma graça, pedi para ele transformar isso aqui num haikai. Então, haikai é: na jornada de aprender, empatia é o sol nascente. Cresce ao desafio enfrentar. Boa. Bora lá, Com. Posso compartilhar, então, aqui o nosso mural? Fechado.
Um haikai é um poema curto, acho que de origem oriental, assim, geralmente não tem uma rima, mas tem uma lógica bem específica de número de sílabas, de frases. Então é interessante essa conexão. É do Japão, são sempre 3 frases. Perfeito, muito obrigado, John. Não está aparecendo aqui. Quer me dar o link? Não está rolando aí? Eu estou compartilhando, mas não está rolando o mural. Deixa eu ver se eu consigo. Vou compartilhar tudo, daí qualquer coisa a gente... Agora foi? Vocês estão vendo o mural? Foi. Perfeito. Beleza. Esse link depois a gente com vocês, mas só para facilitar a conversa, acho que por enquanto a gente deixa só aqui na tela mesmo. Brilha aí com... Então, time kickoff, primeira etapa de um projeto. De novo, esse envolvimento antes, ele é fundamental para acontecer. Então, o primeiro, o Davi, verde sou eu, né? E vermelho é quem? A Ju. A Ju, tá bom. Mas a gente vai se complementando aqui para a pessoa ficar preparada. Tá bom. A primeira coisa é meio óbvia, gente, mas cada vez eu vejo importante e eu acho que a gente não está comprando essa briga. Eu estou falando nós, mundos de treinamento e desenvolvimento. Não é nem essa briga, a gente está fazendo a influência da melhor maneira. CA é cultura de aprendizagem, tá? Eu vejo em muitas das nossas reuniões, até em reunião de briefing, o time de T&D meio revoltado, incomodado e precisamos de mudança. Mas a mudança de cultura de aprendizagem, como o nome fala, é uma mudança cultural. A gente precisa ter patrocínio de cima. E às vezes a gente tem mais patrocínio de cima do que a gente acha. Então, a gente tem no exercício que a gente faz no começo de um projeto, assim, putz, quem que a gente pode fazer? Não, putz, falar com o CEO agora ou com a CEO, não vai ter agenda, a gente não vai conseguir fazer, ou não, ele nem sabe o que está acontecendo, ou não. Pode ser, o ideal é falar com a primeira pessoa da organização, e a gente, no processo ou de construção de estratégia, ou no processo de entrevista mesmo, envolver o segundo nível. Mas a gente não pode tratar a cultura de aprendizagem como um projeto de treinamento que a gente vai fazer. Cultura de aprendizagem é a implementação de um novo processo na empresa. Então, não é um projeto. Eu vou fazer um projeto de cultura de aprendizagem. E isso é um festival. A gente faz festival também. Vou fazer festival para valorizar naquele momento da aprendizagem. Para você ter tanto cultura de aprendizagem, e quando a gente fala de cultura de aprendizagem, Davi, você podia depois colar aí, alguém colar de repente, Ju, melhor você, colar só a mandala do método, depois a gente dá uma passada. Para falar de cultura de aprendizagem, ou para falar de 70-20-10, para usar, para reforçar o aprendizado informal, você precisa ter gente olhando para isso. De uma maneira geral, não sei se vocês percebem isso, a gente vê o time tão focado em cumprir a entrega dos treinamentos previstos e fazer esse processo, que se a gente não para pensar quem são as pessoas, a gente vai ficar sempre criando pequenos projetos, pequenos eventos, né? E é um processo contínuo. Eu acho que vocês podem pensar como um time de cultura. Você tem um time de cultura lá. Não precisa chamar de cultura de aprendizagem. Você pode ter simplesmente uma célula que seja uma célula de estímulo ao aprendizado contínuo. Porque às vezes a gente usa o nome cultura e as pessoas meio se confundem. Mas acho que uma coisa meio óbvia é trazer a alta liderança. Por que eu acho que é óbvio? E por que a gente colocou aqui? Porque não está acontecendo. Não está acontecendo, assim. Muitos projetos, mesmo os projetos de transformação da educação corporativa, pode ir mais alto. Ju, quer falar um pouquinho só de time kickoff? Conrado, posso só complementar o lance da liderança? Claro, Marina, desculpa. Antes de mudar aqui. Não, acho que é só reforçar um ponto que, às vezes, a gente fala muito de engajar a alta liderança, mas às vezes é mais do que um discurso, uma apresentação, uma reunião, né? Acho que tem formas de engajar que envolve a própria experimentação, né? Assim, então, e aí eu me lembrei um pouco do próprio Leadership Sprint, assim, o quanto que, às vezes, depois que os líderes participam de uma experiência dessa, isso já gera um próprio engajamento, porque eles já têm também ali a experiência
de ver de experimentar o informal mesmo, de ver uma outra forma de aprender, de ver as diferenças que se faz. Então, enfim, só para trazer mais um ponto aí também. Eu acho que eu queria completar também, acho que tem um exemplo igual ao seu, e outro, acho que até para a gente contar da vivência disso, né, dessa questão da importância da autoliderança, acho que a gente tem um case que foi lá na CPFL, que toda etapa do projeto, esse é o projeto do ano passado, a gente tinha acesso ao board, a diretoria, a gente foi apresentando desde o começo, tanto envolvendo nas entrevistas, depois passo a passo, toda vez a gente tinha um checkpoint. Então, quando o projeto foi lançado, não era um bicho de 7 cabeças, do tipo, do que estão falando, o que é cultura de aprendizagem, que história é essa, por que eu vou dar verba para um festival de lançamento? Então, estava todo mundo engajado, e também a gente teve a oportunidade, em outro cliente, de prototipar justamente a ação de liderança, assim, das ideias de intervenções, a gente prototipou ao longo do projeto, e quando lançou eles já tinham vivenciado, experienciado, já estavam, inclusive, polinizando, assim, algumas ações. Então, é bem legal mesmo. E aí, indo para o próximo ponto que a gente colocou aqui, é essa abertura de ajustes no escopo, né? Que às vezes assusta a gente falar um pouco disso. Então, lembrando que mesmo nosso processo de proposta, de processo comercial já é super customizado, já é um diagnóstico em si, tem muita reunião para a gente conseguir chegar no escopo de uma proposta, mas depois que a gente vai para o diagnóstico, às vezes a gente se depara com uma realidade da empresa diferente do que a gente imaginava, ou até a própria área que contratou, assim, às vezes se surpreende. Então, a gente teve é bem legal ter um time ali no core team que está junto com a gente no dia a dia, do cliente, que esteja aberto a esse ajuste, que entenda e seja engajado em pensar no resultado, e não cumprir aquele projeto, mas pensar o que vai dar mais resultado, né, para a organização e para a experiência dos aprendizes. E a gente teve esses dois cases, tanto na Klabin como na Michelin, que são dois projetos grandes que a gente teve esse primeiro semestre. Na Klabin, a gente tinha as 3 frentes, tinha governança, arquitetura e cultura, e depois que a gente fez o diagnóstico, a gente descobriu um mundo gigante, que é a Klabin, com mais de 30 unidades e muitas fábricas e culturas diferentes pelo Brasil, e também, portanto, muitas áreas ofertando e facilitando a aprendizagem. Treinamento, desenvolvimento e com ações, e até assim, áreas responsáveis por melhoria contínua, por exemplo, que tinham ali muitos rituais que a gente poderia aproveitar também como cultura. Então, a gente adaptou e deixou de mudou o que seria a governança para o desenho de um ecossistema. Então, a gente reacordou como que seria esse escopo do projeto, a gente deu uma ajustada aí, como que a gente faz caber nessas horas previstas, para então a gente mapear e entender como que esse ecossistema vai conversar e otimizar as ações e trocar boas práticas, em vez da gente fazer um desenho da governança da área T&D corporativa. A gente vai ganhar muito mais conectando esse ecossistema. Então, foi esse olhar. E na Michelin também, depois que a gente foi desenhar, a gente entendeu que também em governança eles não precisavam da governança da área, mas sim um planejamento estratégico. Então, a gente mudou, e para a gente está sendo um super aprendizado, a gente acabou também repensando um pouco a metodologia para atender, e é um time de clientes que joga junto muito forte, assim, e tem sido uma experiência bem legal, a gente está aprendendo muito com esse projeto. Eu acho que tem um ponto, gente, só complementando a Ju, que não é questão ajuste de escopo, adaptando as horas. A mensagem é menos uma mensagem de ajuste comercial e valor, é muito mais, cara, quando a gente faz um desenho de escopo, e o kickoff, no fundo, é um setup de um projeto, né, uma preparação de um projeto, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. E às vezes a gente tem que voltar e repensar a lógica do projeto. No fundo, eu fico pensando o que a Novi faz é inovação em educação corporativa. O que a gente faz é isso. Por ser inovação, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Então, ter a tranquilidade de voltar, e num desses dois clientes, não importa qual,
a nossa demanda por mudança não foi bem aceita. Assim, como assim? Eu falei, olha, eu não estou conversando de grana aqui, eu não estou falando de horas, mas é ter a coragem de ter um projeto grande aprovado e ajustar esse projeto se a gente descobrir coisas necessárias. Enfim, é meio básico, mas às vezes o processo de aprovação é tão intenso para vocês que são de empresa, ou mesmo quem é de consultoria, que a gente fala assim, deixa eu apertar um play e acontecer. Percebeu que tem coisa melhor para fazer, a gente tem que ter a coragem de mudar. Marina, Davi, Paulão, quer falar alguma coisa? Não, só reforçar que eu acho que isso para a gente foi um insight até de que é quase um indicativo do quanto que aquela organização está aberta para inovar no quesito de aprendizagem corporativa também, né? Porque, assim, no fundo é isso. Claro que é um indicativo para a gente, é uma leitura que a gente faz desse cenário, mas quanto mais aberto, né, e adaptável e olhando para o contexto real, para a realidade ali das informações para aqueles cenários que revela para a gente, mas maiores as chances da gente conseguir também inovar na aprendizagem, né? Então, acho que isso aí também é um ponto que foi uma ficha que caiu, assim. No fundo, o que pega muito desses dois pontos é a questão de repertório, que muitas vezes a própria liderança, né, a alta liderança tem um repertório de aprendizagem que ele é extremamente tradicional. E aí, para lidar com os desafios atuais de muita complexidade, uma mudança muito rápida, se a gente não consegue abraçar a aprendizagem com o viés do workplace learning, da aprendizagem social, informal e autodirigida, é praticamente impossível a gente meio que vencer, né? Ter sucesso quando a gente fala de aprendizagem em si. E aí o segredo é como que a gente mostra um repertório de aprendizagem em vários campos, para a alta liderança perceber e falar assim, cara, entendi como é que esse jogo vai ser jogado. E quando a gente começa a fazer ajustes no escopo, é um pouco desse cenário também. Eu lembrei aqui, foi um case super interessante na Gerdau, que antes de começar um projeto mais complexo da consultoria em si, a gente fez uma jornada de aprendizagem autodirigida com todo o time de T&D. E a partir do momento que esse time de T&D viveu a própria jornada, eles começaram a mudar as experiências dentro de casa e falaram assim, beleza, agora vamos seguir para um projeto de consultoria mesmo para desenhar um portfólio diferente dentro de casa. Mas esse abraço do repertório, ele é essencial, assim, né? Tipo, nas duas pontas, tanto de quem executa quanto da liderança que acaba aprovando ali, né, o movimento que a gente está fazendo. O Corrado, antes de ir, só queria trazer uma coisa ali importante no envolvimento da alta liderança, até para a gente trazer o ponto de partida que a gente acredita aqui na Nove, né? Que o papel do líder não é desenvolver ninguém, é criar espaço para que as pessoas queiram se desenvolver e essa consciência que o Davi trouxe, que o líder muitas vezes não tem, de ações que ele faz simples, mas que geram aprendizados, né? Então, eu acho que esse ajuste de que ele não tem que desenvolver, ele é um exemplo, ele cria espaço para que os caras queiram se desenvolver. Boa. No fundo, para a gente ir para diagnóstico, pode abrir aí até, Davi, senão a gente vai ficar aqui um tempão. Às vezes a liderança não tem interesse por treinamento e desenvolvimento, mas a liderança tem interesse por aprendizagem estratégica. Então, que programa você vai fazer talvez não seja relevante. Você quer tornar a empresa um espaço de aprendizado contínuo, e aí, assim, você não pede para ter cultura de aprendizagem, tá? Você já tem cultura de aprendizagem. Pode ser que você não gosta dela, mas uma cultura você já tem. Então, você quer cultura de aprendizado contínuo, cultura de aprendizado alguma coisa, cultura para o aprendizado. Na nossa experiência, a gente não teve nenhum gestor, minto, teve um, que eu obviamente não vou falar, nenhum gestor principal, C-level, que não falou assim, cara, esse é um assunto super relevante para mim agora. Teve um que falou assim, ó, tá tudo bem, precisa mudar pouco, não, do jeito que tá bom. E aí, ajustamos o projeto para isso. Gente, diagnóstico campo. Vamos, como são 5, vamos fazer os 3 de cima e depois os 2 de baixo? E daí a gente abre um pouquinho para vocês falarem. A primeira coisa é tentar junto com o time de T&D durante as etapas do projeto. Ju, fala você direto desse aqui. A gente sente não só o time de T&D, mas quem for do core team, né? A gente tem alguns exemplos de projetos, e aí citar de novo a Michelin tem um time, assim, esse core team bem engajado aí, que é outro case, que a gente
tem esse cuidado na escolha de quem que vai participar de cada workshop, tem um cuidado em fazer o convite para essas pessoas, da importância delas estarem presentes, porque uma coisa a gente chamar, porque a gente tem muitas etapas de cocriação, então uma coisa é você disparar e-mail e chamar as pessoas, quem vier, veio e pronto, e outra coisa as pessoas saberem da importância delas participarem, por que elas estão ali, então esse engajamento, Chega. E esse Não quero joga mais. junto do time é bem legal. Então, assim, a gente tem também nos projetos geralmente uma agenda semanal, um checkpoint do projeto, e em projetos em que esse time, né, é parceiro, é engajado, essas ações, essas agendas são muito animadas, são muito produtivas, o grupo traz perguntas, desafia a gente sempre tem um mural também coletivo do projeto, então tem time que de uma semana para outra já colocou recadinhos para a gente vê que o time acessa, então assim, a gente gosta muito de trabalhar, né? E é bem importante, assim, produtivo e mais rico para o projeto quando a gente tem esse corte engajado. Nossa. E aí, pode falar. Não, só completar, Ju, desculpa. É que tem um aspecto muito prático para quem está aqui, que às vezes tem uma expectativa de eu vou pegar a informação, vou para casa, crio uma solução e apresento. Como se fosse um design. Eu vou ter uma ideia e te apresento um design. A gente vê quanto mais a gente conseguir jogar junto, melhor é o resultado. E a gente chama de um core team, porque é um time de 2, 3, 4 pessoas que vão estar envolvidíssimos no projeto. Então, assim, tem um time que é o time de projeto. Quem que é o time de projeto? São as pessoas da Novo, normalmente para o cliente que aparece são 3 ou 4 pessoas, 2 a 4 pessoas, e 2 a 4 pessoas do cliente. Esse é um core team que está junto do projeto, está definindo a agenda junto. Para fazer as entrevistas, a gente sugere que vocês não participem, porque é melhor, para o cliente às vezes. Mas ver como um time só. O Ju quer engatar na segunda já? Estou preocupado com o tempo. Já antes de começar, já estou preocupado com o tempo. O valor de se considerar o campo, né, no diagnóstico. A gente faz, até por conta da pandemia, teve uma tendência a gente fazer tudo à distância, etapa de campo, só entrevista, os focos, pesquisa online. E aí a gente fica criando muita ação e a gente fica pensando nas intervenções e no aprendizado informal, e a gente tende a pensar muito quem está né, com o bumbum na cadeira e no ar-condicionado. Essa é a nossa tendência. E aí, nesse projeto da Clabin, a cliente falou, vamos fazer umas visitas, vamos. Aí eu fui para o Paraná, uma outra consultora foi para Pernambuco, que acho que era uma outra planta, para a gente pegar realidades culturais diferentes e tamanhos de plantas. E lá no Paraná, onde eu fui, é a maior planta da Clabin, e aí a gente viu, e a gente estava fazendo desenho para todos os públicos, tinha corporativo, tem administrativo, mas o grande público é o operacional e a indústria, né? E aí eu vi que a realidade, para eu conseguir visitar e falar com essas pessoas, eu tive que colocar um monte de EPI, protetor auricular no olho, bota. E quando você entra na fábrica, você está ali num calor de, sei lá, deve ser 50 graus. É muito calor e muito barulho. Então, assim, como que a gente pensa em ações para o ambiente de trabalho? A gente está falando de workplace learning, e como que a gente transpõe aquelas ações que a gente pensou para quem está ali no ar-condicionado, que pode trocar no cafezinho, né? Quando a gente fala do informal, para quem está ali. E não pode sair, tem uma questão de segurança, tem protocolos, ele não pode simplesmente, agora eu vou trocar aqui com o meu colega, deixa eu fazer um one-to-one aqui. Não é assim, então foi muito legal, assim, depois de tanto tempo, assim, pós-pandemia, a gente ter feito um mergulhão como foi esse na Clabin, nessa realidade de campo. Tinha lá uma outra realidade também, que era de floresta, né? As plantações, e o time que está no campo mesmo, né? Que está ali no meio do mato, sem acesso, não tem nem acesso à internet. Que ações que a gente pode fazer? Assim, a única coisa que tem é um trailer ali de apoio. Como que a gente usa esse trailer como ambiente de aprendizagem? Então, foi bem desafiador e fez a gente sair um pouquinho do corporativo. Nos projetos, eu estou pensando, Jeff, eu te vejo lendo dos projetos, né? Mesmo trazer gente da ponta para contar a vida como ela é, tanto as BPs ou as Learning Partners, se vocês tiverem, quanto a galera mesmo que está na operação, muda muito, 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 muito.
Eu fiz uma palestra agora numa empresa, agora à tarde, e depois de mim entrou uma pessoa da ponta, que está fazendo uma pós-graduação em empresa de saneamento básico, gente. EGE. E a pessoa contando que está fazendo uma pós-graduação, uma pessoa que deve ter uns 45, não, mais, 50 e pouquinhos, que nem eu. E o fato dela contar de como ela conseguiu fazer traz uma informação muito diferente. Então, assim, eu não sei como vocês estão em relação ao online, mas a vivência real, e quem é corporativo especialmente, ir para a ponta, enfim, é fundamental. Eu vou falar desses dois na sequência. O Marina, você me ajuda, só porque a dificuldade de conseguir agenda e reduzir a etapa, eu acho importante. Assim, a gente adora um relatório de diagnóstico bem feito, normalmente é uma peça importante para apresentar de volta para a diretoria, é o que nos guia no projeto, mas a gente tem se questionado muito no envolvimento de tempo para ter essa fotografia perfeita. Por dois motivos. O primeiro é esse da agenda, gente. A gente está acostumando a demorar 6 semanas para conseguir marcar uma entrevista com alguém ou fazer uma agenda com 12, 14 pessoas que vão aparecer 8, 10. Isso continua sendo relevante, isso traz um monte de insight, mas a gente tem se questionado muito aqui à esquerda, como é que a gente reduz a etapa, ou como é que a gente pode espaçar ao longo do projeto sem perder profundidade e engajamento da liderança. Porque a gente não pode achar normal embarrigar 2, 3 meses do projeto para conseguir falar com uma pessoa que quando participa é fundamental. Então aqui não tem uma sugestão de solução, mas a gente está trazendo para cima e ouvindo a gente, desculpa para quem achou que ia ter uma discussão super profunda sobre cultura de aprendizagem e teoria. A gente está falando da nossa vida como ela é, tá? E tomara que esteja sendo útil para vocês. Até se vocês quiserem colocar aqui no chat. Fala, Jeff. Cara, eu tava guardando para falar isso no final, Conrado. Eu entrei com a expectativa, nossa, vai ser aquele negócio estratégico e tal, e tô achando o máximo vocês apresentarem nesse nível, assim, como é que é a vida como ela é, né, no projeto desse. Muito bacana. Que bom. Não, eu pensei agora, talvez deixar mais claro. A gente tá tendo 1.000 ideias para um semestre, vai ter um monte de coisa legal, enfim. Mas aqui é uma retrospectiva nossa, a gente vai falar um pouquinho de método, mas que bom, Jeff. Érica e Lourenço, que bom. E até então, assim, que a parte mais de cultura de aprendizagem teve o festival, galera. Os vídeos já estão todos lá. Quem quiser abraçar e aprofundar, essa é uma boa. E aqui, com só um insight que eu acho que a gente esqueceu de colocar nessa frente do diagnóstico, que casa com a importância da agenda e da redução de tempo, que aqui, muitos dos nossos casos, a gente percebe que essa etapa do diagnóstico é mais para a gente ganhar buy-in da alta liderança ou buy-in de stakeholders que são importantes. Então, isso é uma coisa que a gente está pesando muito. Porque quando a gente começa o projeto e essa pessoa, ela participou dessa primeira conversa, ela fala assim, cara, eu faço parte disso. Então, é só para colocar mais um tempero aí dessa dificuldade de como é que a gente trabalha esse modelinho de reduzir a carga, reduzir o número de encontros, ou a gente otimiza isso de algum jeito. A gente tem uma intenção que a gente não fez ainda de reduzir muito a etapa de diagnóstico e ir experimentando, bem método ágil, ir experimentando. E na experimentação a gente vai gerar aprendizado. E aí a gente concatena os aprendizados com as sugestões meio junto. A gente não conseguiu fazer isso ainda. Mas, enfim, a gente está abrindo a nossa cozinha para vocês. E é essa a discussão que a gente tem. A gente tem uma pergunta, não sei se a gente vai respondendo. Vamos agora. Eu queria exatamente dar uma parada para vocês fazerem perguntas, comentários. Oi. Quer fazer? A pergunta é longa, estou com preguiça. Não, mentira, não é preguiça, mas já que você abriu a câmera, já fala aí. Não, é porque eu também sou consultora, né? E eu tenho a sensação de que esse timing, principalmente dessa etapa do diagnóstico, que é kick-off, né? Conseguir marcar as reuniões e tal, ela ficou mais complicada depois da pandemia. Então, eu queria saber, na experiência de vocês, se vocês conseguiram notar alguma diferença. A sensação que eu tenho ou é que não dão mais tanta importância para alguns tipos de processos, ou, enfim, as equipes diminuíram também, então está todo mundo super atarefado. Eu não sei, queria saber um pouco como está sendo para vocês. Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que dá para melhorar. Se a gente fizer um baita planejamento, por isso que a gente bota uma etapa específica de time.
quem são as pessoas, quem realmente precisa. E a gente começa isso, na verdade, no desenho da proposta. Porque se a gente for entrevistar 5 pessoas é uma coisa, se for 25 é outra, do ponto de vista de horas que impacta o comercial. Mas tem uma coisa de verificar, a gente provoca para falar em cima, porque a partir do momento que o C-Level aceita conversar sobre um projeto desse, esse projeto ganha uma outra tração. E por outro lado, a gente teve um projeto agora que a gente teve gente que falou, esse projeto é o máximo, por que eu já estou sabendo dele 9 meses depois? Então, assim, eu acho que tem uma questão de engajamento. Agora, gente, eu estou escrevendo um texto sobre isso. Eu não entendi o que você falou. Por quê? O que 9 meses depois? Uma pessoa que era do C-Level falou assim, por que eu só estou vendo esse projeto 9 meses depois que ele nasceu? Adoraria ter participado mais nesse sentido. A questão de tempo, gente, acho que é o grande drama corporativo dos anos atuais. Eu não entendo como é que as empresas continuam deixando as pessoas marcarem mais de uma reunião ao mesmo tempo. A grande mentira corporativa é essa. Quem aqui tem mais de uma reunião marcada amanhã? Aí você escolhe qual que você quer. Eu sempre tive outro dia uma pessoa assistindo uma learning sprint desse, a pessoa assim, né? Olhando. Eu falei, pô, você tá com uma tela aqui na frente? Eu falei assim, não, a pessoa aqui dessa reunião acha que eu tô participando, mas eu tô participando aqui de você. Então, assim, o dilema é um dilema mais amplo. Com planejamento, acho que a gente pode fazer. É isso aí, uma no celular, outra no Note. Mas eu acho que a gente tem que enfrentar essa questão. O time da Ambev, não sei se tem alguém da Ambev aqui, preciso de tecnologia, desenvolveu uma coisa no Teams não, no Outlook que eles usam lá, que não consegue. Se você tem uma reunião marcada, o Outlook não aceita a outra. Que parece super subversivo, mas é óbvio, né, gente? Se a pessoa tem uma reunião marcada ali, ela não pode. Enfim, assim, essas coisas a gente tem a dificuldade. Por outro lado, a gente teve uma reunião essa semana, na Cielo, a gente pode falar. Hoje? Quando foi, Marina? Ontem? Ontem. Que a gente esperava 15 pessoas, vieram 8, mas foi o máximo. Então, às vezes, times um pouco melhores, muito bem escolhidos, pode ser muito legal. E lembrei do insight que a gente teve também, gente, é o overbooking de reuniões, John, exatamente. A gente fez um convite para a pessoa participar do painel. A gente está sendo super operacional aqui, mas para a qualidade dos projetos. A gente escolheu cada pessoa, isso era Klabin, e tinha uma pessoa do time de gestão da mudança dentro. Essa pessoa não recebeu um invite, ela recebeu um e-mail convidando, falando, moça, eu quero que você participe dessa reunião porque você tem uma visão do mercado de Brasília e eu acho isso que vai ser relevante. Tinha esta frase só, uma frase por pessoa, dizendo por que a gente estava convidando a pessoa. Não foi a gente que fez, foi o time de gestão da mudança. Essa reunião, convidaram 32 pessoas, apareceram 32, para nossa grata surpresa, e ficaram até o final. E era uma reunião de desenho do ecossistema de aprendizagem. Então, às vezes tem uma coisa tipo, olha, não é mais uma reunião, não estou te bloqueando à toa, assim. Mais comentários, algumas perguntas, alguma coisa, gente? Eu estava com um comentário aqui meio lá atrás, quando vocês começaram a falar da questão da mudança, da transformação cultural. Não sei se é chovendo molhado, quer dizer, o que me dá mais conforto do que eu estou ouvindo é que a gente sofre as mesmas coisas. Mas eu acho que muitas vezes na questão de como a alta gestão ou quem deveria estar liderando a mudança dentro da empresa, por que as coisas não caminham, uma coisa que vocês não falaram, eu não sei se vocês concordam, é a pura e simples dissociação entre razão e emoção, muitas vezes. Quer dizer, está no alinhamento estratégico, foi discutido, tem uma série de coisas que diz nós temos que caminhar nessa direção, né? Mas depois o que faz a pessoa agir no dia a dia está muito mais no nível, sabe, do límbico, de outras regiões da cabeça, assim, não dá para abrir mão, não dá para mudar, né? Então, eu continuo vendo muito conflito até no nível individual de tomadores de decisão como uma grande barreira no processo. Cliquei errado aqui. O que eu tenho sentido, John, eu não vou nem mergulhar,
Jeff, só porque você falou de novo, está na minha tela aqui. Essa é uma discussão mais profunda para a gente ter, e até junto com a Marcele e com a Marina, botando a multa, o Instituto Amuta aqui junto. A questão da emoção, acho que é uma questão essencial na empresa. A gente está vendo um aumento, uma carência de emoção gigantesca. As pessoas estão... A empresa é uma terra sem regar e o que rega é emoção, em todos os níveis. Então, eu acho que essa é uma questão. Mas trazendo para um pouco para o olhar do projeto, assim, as pessoas podem se apaixonar por um projeto de cultura de aprendizagem porque elas veem que fazem muito sentido para a empresa. Eu acho que a gente tem um baita orgulho do crescimento da Nove, do espaço que a gente ocupa, e não é um crescimento, não queremos fazer um IPO, a gente quer continuar, a gente é um estúdio, vai continuar sendo um estúdio a vida inteira. Mas eu acho que a mensagem que a gente, acho que vocês estão aqui, a mensagem que a gente passa é tão bem aceita, porque eu acho que tem um olhar um pouco de o rei está nu. E a gente precisa de um outro caminho. O rei está nu, treinamento não funciona como única alternativa. Então, eu acho que tem um pouco isso. E eu acho que essa conversa com a liderança funciona bem. David, vamos voltar para lá? Boa. E aqui, até reforçando esse ponto, John, vai muito de quando o bicho pega, a gente sempre vai voltar para o nosso repertório e o comportamento que a gente já tem imbuído, assim. Então, se o nosso repertório é de treinamento formal e treinamento obrigatório, quando o negócio pega, a gente vai estimular cada vez mais esse lugar. E aí que entra novamente, como que a gente mostra novos caminhos desde o início das primeiras conversas, para minimamente a liderança e time de RH e T&D entender como que dá para jogar um jogo diferente. Tanto que uma das maiores vantagens da Nove é que todo mundo que procura a gente já entendeu como a gente joga o jogo. E aí é mais fácil e mais fluido conversar. Só que, e a liderança dessa organização? Também está jogando esse jogo junto? Então, é um papo que rola bastante aí nessas etapas de time, kickoff e de diagnóstico e campo. Tá no silencioso. Só uma coisa, a gente falando da cozinhíssima também, o normal de uma consultoria de treinamento é um pipeline comercial de 3-1. Cada 3 propostas fecha uma. Às vezes 4. Na Nove é 7,5, 8. Então, mostra também que quando a gente fala, olha, não é uma academia de liderança, é um redesenho, tem uma dificuldade de venda interna até do mercado, sabe? Putz, eu vou gastar essa grana para redesenhar a educação corporativa, mas se eu pegar essa grana, eu faço um treinamento para força de vendas. Deixa eu fazer o treinamento desse ano, então. Tem um amadurecimento do mercado ainda, eu acho, né? Gente, cocriação e design. Ô, Davi, você consegue ir lá para mandá-lo um pouquinho? Algum santo colocou a mandala aí? Colocou. Gente, só para lembrar, vou ficar 1 minuto isso aqui. Isso aqui é a maneira como a gente olha as intervenções em cultura de aprendizagem, né? Então, a gente lembra que quando a gente faz o desenho, a cocriação, a gente faz a cocriação olhando muitas vezes só para a cultura de aprendizagem, muitas vezes para o desenho da operação da empresa como um todo. E o que a gente está falando a gente precisa primeiro criar a narrativa. Tem um clabinho aqui, ó. Tem primeiro criar a narrativa de aprendizagem, o que é aprender, depois repensar as práticas de T&D, estimular o aprendizado que acontece no ambiente de trabalho, workplace learning, repensar o papel da liderança e estimular a autonomia da aprendizagem. Então, assim, quando a gente está fazendo a cocriação, a gente está criando intervenções para fazer com que a narrativa aconteça. Então, pode voltar para lá, Davi, por favor. Quando a gente fala de narrativa, o que a gente quer dizer é exatamente, a narrativa essencial, é exatamente quando a gente para definir um pouquinho, o que é aprender para essa organização. Correto, Marina? Corretíssimo. Não, acho que assim, a própria frasezinha que a gente colocou aí já reflete bem, né? A importância que a narrativa tem para tudo que a gente vai fazer assim no projeto. Acho que tem 2 pontos, acho que a gente conseguiu construir uma forma bem legal de construir essa narrativa, né, nos projetos. Então, ontem mesmo, no workshop que a gente fez, todo mundo saiu muito feliz, assim, é uma forma leve, já é uma forma diferente de construção, que
leva para esse lugar de que não precisa de ser chato, né, fazer as coisas, ou aprender, e as pessoas já saem com a sensação de aprendizado. Mas eu acho que o principal da narrativa é que a gente coloca todo mundo na mesma página e cria um olhar comum para o futuro. Então, a narrativa, ela tem muito esse lugar de ajudar as pessoas a saber para onde que a gente está indo, onde que é o lugar desejado, e garantir que todo mundo dentro daquela organização está vislumbrando, né, essa cultura de aprendizagem nesse lugar. Acho que até o Jeff aqui, pensando, né, na Vale, a gente construiu a narrativa da Vale há alguns anos, estamos lá há alguns anos, né, com o projeto, e esse ano mesmo a gente estava construindo uma intervenção ali informal e a gente voltou na narrativa. Então, ela está sempre sendo esse norte para a tomada de decisão, para garantir que a gente está construindo coisas alinhadas com o desejo, né, comum. E acho que esse olhar para o futuro cria também uma identidade, uma identificação para todo mundo que faz parte daquela organização. E isso é uma coisa muito forte, né, o próprio senso assim, de comunidade desses aprendizes. Acho que é isso. Alguma complementação? O ponto, gente, a gente precisa mudar, mas mudar para onde, porque é uma resposta que a gente tem que ter na ponta da língua. Porque senão a gente precisa, não, a educação não funciona, mas o que a gente quer fazer? E o que a gente tem feito, isso é mais recente, não deu tempo em estar nessa retrospectiva, a gente, para 2 clientes, a gente fez uma etapa de estratégia, a própria Michelin, né, foi isso, né? Michelin foi quem fez a estratégia, foi. Uma etapa de estratégia mais com cara de estratégia, mais qual que é a visão, quais são as crenças, porque fazia sentido para a organização em relação ao desafio global, não vou entrar em detalhes. Mas tem que ter uma direção de mudança, gente. Porque senão, sabe o que fica, que pode o risco de ficar o indicador? Mais uma vez, se os alunos estão engajados ou não no processo. E aí ferrou, né, gente? O engajamento de aluno ele é absolutamente fundamental, mas não é o grande indicador. Minha referência é sempre febre. Obviamente, se a pessoa tem febre, ela está com problema. Ter febre é igual a pessoa não estar engajada. Mas a pessoa não ter febre não quer dizer que não está com problema. Então, assim, eu acho que é importante, assim, cara, o que é que a gente está fazendo aqui? O que é que a gente está fazendo aqui? Aqui na narrativa, com só um complemento, é que a narrativa tem uma conexão muito forte com o branding, né? E aí é como o branding vai muito nesse viés de como que a aprendizagem ela consegue se alastrar, deixar lastro mesmo na organização. E aí ela nasce com uma coisa inspiradora, uma coisa bonita. Então pode ser um manifesto, pode ser uma frase, pode ser uma série de valores, e depois isso vai conectando com cada detalhe da experiência do colaborador. Então, um exemplo, né? O Itaú, eles criaram uma narrativa de aprendizagem do IOX, que era Itaú mais oxigênio. Então, para eles aprender tem que ser tão natural quanto respirar. E quando a gente fez uma parceria com eles, foi no viés de colocar o Learn Sprint, que era criar jornadas de aprendizagem autodirigida, porque aí você consegue tornar esse aprendizado tão natural quanto respirar. Já na Vale, abraçou muito forte o viés que vocês estavam até brincando no começo aqui, que é aprender junto. Então, como é que a gente consegue aprender junto? Então, tem desde experiências online até, depois acho que a Marina pode contar mais para frente, um deck, assim, cartas que você consegue jogar e brincar com a aprendizagem um com o outro em pequenos grupos. Na CPFL, que a Ju comentou, eles queriam abraçar o viés do lifelong learning. Então, ali é aprender com a jornada. Então, esse mote do aprender com a jornada entrou, né, desde o manifesto até um modelo que a alta liderança se encontrava para compartilhar como é que está sendo a jornada em relação à diversidade. Eles compartilhavam e trocavam entre eles. Como é que está sendo a jornada em relação à inovação? Compartilhavam e trocavam entre eles. Então, a narrativa aqui não é simplesmente porque é bonito e é inspirador, é porque é essencial. Se a narrativa não está bem construída, as outras ações é muito difícil da liga. Então, por isso que eu reforço esse ponto assim, cara, a narrativa é sempre por onde a gente começa e é importante a gente ter a clareza dela, né, para depois seguir com as outras etapas. Boa, Davi. Pessoal, em relação a... Eu vou dar uma juntada, eu estou preocupado com o tempo, gente, então eu vou dar uma juntada. Vou passar por esses 3, aí vocês comentam, tá? A questão tem que ter, na cocriação do design, tem que ter gente em outras áreas, tem que ter gente, não dá para fazer só dentro do RH de novo, meio óbvio isso,
mas a gente sugere algumas áreas específicas. Normalmente, gestão da mudança, cultura organizacional, comunicação, transformação digital. Porque quem está em transformação digital está vivendo uma cultura de aprendizagem diferente que o método ágil naturalmente traz. A gente fez um método, uma análise do nosso assessment de cultura de aprendizagem com a Algar, e o indicador era muito bom, tinha uma curva parecida, eram 5 unidades de negócio. A unidade de negócio mais vinculada à inovação era 1 centímetro na tela, assim, acima das outras. Era a mesma curva, mas claramente tinha uma cultura de aprendizagem mais aprimorada. Então, trazer essas pessoas é importante, mas, eu vou pular para o último aqui, traz gente boa. Quando pergunto para a gente quem que tem que participar, assim, quem é bom para ajudar no processo de criação. Se você precisa envolver alguém por uma questão política, vamos fazer isso na etapa de diagnóstico, não na etapa de criação. A metáfora eterna que eu tenho feito aqui, faço toda semana, não dá para cocriar um jantar com quem não sabe cozinhar. Vai ficar um jantar medíocre. Então, traz as pessoas que podem ajudar nesse processo. E tem gente aí que pode ajudar nesse processo. Mas separa a intervenção. Eu quero que a pessoa esteja aqui para ajudar no projeto, ou ela realmente pode criar. E eu estou indo na do meio agora, né? Às vezes é melhor você colocar esse time na segunda reunião de cocriação para avaliar e melhorar o que já existe. Então, na Gerdau, é o caso que o Davi colocou aqui, que é um projeto que ele toca. Quando entrou o pessoal da ponta, ele falou assim, nossa, é muito legal, mas para funcionar, pum, e aí vai. E mesmo na Vale, quando a gente fez no final do projeto algumas reuniões, que a gente trouxe o pessoal do técnico operacional, caraca, era um mundo que a gente aprendia loucamente. Isso vale, gente, não só para os projetos de cultura de aprendizagem puro. Você vai fazer arquitetura de aprendizagem, como organizar. Cara, bota o aprendiz, mas bota o aprendiz para avaliar se o desenho que você fez de arquitetura de aprendizagem faz sentido. Porque a lógica vai ser uma lógica absolutamente escolarizante. Eu fico olhando para cá, porque vocês estão aqui, preciso olhar para cá. A lógica é uma lógica absolutamente escolarizante. Quais são os temas, quais são as matérias? É difícil quebrar isso. É melhor ter alguém de experiência do usuário que vai entender a lógica de como apresentar do que colocar alguém que efetivamente, não, mas essa pessoa, ela é importante porque ela é o gestor da fábrica tal. Vamos colocar para validar isso do meio. Cocriar a partir do que já existe. Olha, a gente votou e são esses 6 caminhos. E o que você acha que funciona? Alguém quer completar alguma coisa? Davi, você quer falar só da Pago alguma coisa em relação à seleção? Acho que não, né? Vou só comentar da Gerdau aqui rapidinho, que eles fizeram uma coisa que eu recomendo todos vocês assim realizarem de uma forma ou de outra. Porque depois que a gente seguiu na etapa com a Gerdau de criar um portfólio de experiência de aprendizagem, eles tinham muita clareza de como é que você trabalhava a cultura de aprendizagem com base na mandala que o Co mostrou. Eles tinham muita clareza de como é que funciona a aprendizagem formal, informal, autodirigida e heterodirigida. O que a Gerdau fez? Eles criaram um evento sem a nossa ajuda, a gente participou ali, eu participei, assim como os outros participantes, que era um Gerdau de portas abertas para fornecedores de TI&D e comunicação. Então, imagina assim, eles encheram uma sala, tinham várias pessoas de áreas diferentes, e eles mostraram vários dos pontos que a gente trouxe do relatório. Assim, galera, é assim que a gente está trabalhando com a aprendizagem aqui dentro da Gerdau. Agora a gente vai fazer uma retrospectiva cultural. Explicaram toda a história cultural. Agora a gente vai falar sobre a história e produto Gerdau. Mostraram ali. E depois a gente começou a andar na fábrica. Eu lembro até hoje, assim, o aço queimando. Cara, é sinistra aquela imagem. E aí, a partir daquele momento, todos os fornecedores já tinham uma outra visão sobre, beleza, agora eu entendi como é que a Gerdau vai começar a trabalhar com a aprendizagem aqui, e agora eu sei o que eu posso propor para casar com esse cenário de aprendizagem autodirigida, informal, social. Então, é um modelo super bacana ali que a Gerdau colocou. E o último, aqui da Pago, conecta com esse aqui que eu acabei esquecendo e pulando, né? A Pago Next é uma empresa super inovadora, né? Uma fintech, e eles trabalham muito forte com metodologias ágeis. Então, a metodologia ágil, ela tem uma série de cerimônias que nascem com base na aprendizagem. Então, você tem retrospectiva. A cada 15 dias, o time senta e fala, o que a gente aprendeu? Como é que a gente melhora o processo? Você tem pessoas ali que fazem dailies, weeklies, que você compartilha. O que está pegando? Qual que é a sua dificuldade, né, em relação ao projeto, em relação à ação? Você tem papel específico para tirar esses bloqueios, que é o Scrum Master. Então, as organizações que adotam a metodologia ágil, fica muito mais fácil para implementar a cultura de aprendizagem. Então, fica aqui uma dica, abraça muito forte, né, as organizações que têm uma área de digital, de transformação digital, para apoiar na modelagem ali da cultura desejada.
Gente, comentários só sobre essa etapa de cocriação e design? Continua fazendo sentido o que a gente está fazendo, gente? Um feedback ao vivo e à toa. Fábio sorriu, então tá bom. Muito bom, gente. Vamos para o próximo, então. A gente vai falar mais 10 minutinhos, a gente abre um pouquinho para uma conversa final. Gente, plano de ação e para ação, né? A coisa de materializar as peças, eu acho uma coisa super importante. Quanto mais a gente tiver de artefatos reais para mostrar o começo da mudança, melhor é. Isso são grandes eventos, isso são ações específicas com multiplicadores. A gente fala muito de hackear o que já existe aí, o que já existe de ação de treinamento e coloca informações específicas. A gente está fazendo agora na Vale, e, gente, desculpa referir muito a Vale, é que a Vale faz muita coisa mesmo. Mas a gente, é um sonho que eu tinha, que no começo de cada treinamento formal tem um videozinho, como se fosse um videozinho de avião, sabe? Tipo, apertem os cintos, mas para falar de aprendizado informal. Você aproveita o momento formal para falar de aprendizado informal. Eu vou pedir para a Marina daqui a pouquinho, vou contar as 3 aqui, pedir para a Marina contar um pouco o caso do baralho que a gente está fazendo lá, que a gente já fez, né? Você viu o baralho, Josh? Não? Então, não vi, não. Precisamos divulgar o baralho. Então, assim, e tem uma coisa, gente, a gente precisa ser mais sexy. A gente está muito acostumado a fazer coisa meio bunda mole. Ah, legal, legal. Mas tem que ser quando o pessoal de marketing chega, a gente fala, nossa, você viu o design? Podia fazer design feio ou ok? É a mesma coisa. A gente precisa assim, nossa, nem parece de RH. É isso mesmo. Porque esse é o novo RH, é assim. Então a gente tem que. E outra coisa, a impressão que eu tenho é que as pessoas não escutam mais nada com tom corporativo. Eu brinco, não sei se já me viram fazer isso assim. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Conrado. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. A gente desenhou esse treinamento com muito carinho. A gente realmente está 2 meses. A gente acha que vai ser muito relevante para vocês. Queria agradecer o Marcão e a Fabi que ajudaram na construção. E, putz, olha, gente, esquece o celular. 80% dos começos de treinamento que eu vejo tem algo, uma variação disso. As pessoas não escutam mais isso. Então, assim, essa pegada de design, essa pegada de vídeo manifesto, eu brinco, se não incomodar um pouquinho o povo de comunicação, a gente não está certo. Tem que incomodar um pouquinho, o suficiente para eles aprovarem. Mas acho que tem que incomodar um pouquinho, né? Ju, quer falar rapidão dessas 2 aqui? Acho que essa secção do Davi, né? Nanda, isso é experiência. Então eu vou da segunda. Davi sumiu. Davi, quer falar dessas 2 aqui? Desculpa, tá? Não. Esses pontos que a gente colocou aqui, de experiência informal, social e autodirigida, dá a impressão, principalmente quando a gente começa um projeto, que fala assim, mas se não precisa ter lista de presença, se eu não preciso calcular quantas horas realizou determinado processo, então eu posso delegar, né? As próprias pessoas vão cuidar dessa jornada em si. E aí que está a sutileza, né? Porque esses processos, essas jornadas, elas precisam de um design, só que é um design diferente. Então, como é que a gente consegue estimular a autodireção? Como é que a gente, partindo da autodireção, como que eu facilito cada pessoa definir o que vai aprender, escolher o objetivo de aprendizagem? Ainda dentro da autodireção, como é que a gente vai trabalhar o repertório de aprendizagem? Agora que antes eu só deixava uma plataforma LMS ali para qualquer pessoa acessar, eu tenho que trabalhar um repertório diferente, que tem que ter conteúdo, tem que ter experiência, tem que ter um modelo de pessoas trocando em telas, tem que ter rede. Então, como é que vai ser o design desse processo? E aí a gente chega nessa parte final, né, das jornadas de aprendizagem. O que é evidência? O que é sucesso? Não é simplesmente calcular se a pessoa apareceu ou não, ou até mesmo o NPS. Geralmente essas experiências são divertidas, são gostosas. Então o NPS é alto. Só que, e além do NPS? Como que a gente consegue criar um design para ver se esse treinamento que eu fiz, essa jornada que eu desenhei,
teve o impacto desejado na meta ou na ponta ali do que a gente tinha previsto. Então, é essencial, assim, né, esse olhar do design para desenhar tanto a experiência quanto a arte do convite. E casando com esse cenário, a cultura de aprendizagem madura, ela otimiza o investimento tanto financeiro quanto de energia, porque a partir do momento que a gente consegue estimular que as próprias pessoas, o próprio time, criem essas experiências, pode ser algo tão simples quanto um meetup, ou um festival de aprendizagem, ou um modelo de jornadas que a liderança troca entre elas. Perceba que isso tudo acontece dentro da própria organização, das pessoas para as pessoas. E aí você acaba que você começa a ter essa otimização, assim, né? Você, cara, não preciso mais contratar N treinamentos de fora ou investir muito pesado em algum tipo de plataforma, porque essas trocas, ela é totalmente executada, assim, dentro de casa. Então, é um caminho que a gente foi percebendo também com as trocas que a gente foi tendo. Completando aqui um pouquinho, Davi, acho que o importante aqui é, de novo, a conexão com a narrativa, né? A gente vai lá da narrativa para o plano de ação, porque também a gente não pode passar a impressão para as pessoas que, então estão fazendo esse projeto para economizar dinheiro, né? E não é isso. A gente precisa de toda essa narrativa justamente para as pessoas verem o valor numa cultura de aprendizagem madura, né? Que aprender a aprender, também a autonomia das pessoas é importante para a vida, né? Ontem, eu estava, até completar um pouquinho, ontem eu estava ouvindo uma entrevista da diretora de ESG da Toyota, e ela estava falando, ela falou, assim como inovação já foi um tema, já precisou de uma área de inovação e tal, e hoje é tema transversal, todo mundo fala de inovação e ela está em tudo, a gente não precisa mais dessa área. Ela falou, meu sonho é não precisar também mais, né? ESG é parceiro hoje, precisa ficar ali, mas daqui a pouco também é um tema transversal e daqui a pouco todo mundo já incorporou. E acho que cultura de aprendizagem é a mesma coisa, né? A cultura de aprendizagem também, a ideia é que talvez a gente não precise mais ser uma consultoria de cultura de aprendizagem daqui a um tempo, as pessoas façam isso naturalmente, assim, essa polinização seja totalmente... Nosso objetivo é sumir, né, Ju? É sumir. Depois que a gente se aposentar, de preferência que essa área acabe só depois. Dá uns 10, 15 aninhos, daí você assume a parada. Gente, vamos lá, Davi. Quer abrir os dois de uma vez? Gente, o Davi é o louco do AI. Eu vi que você botou AI, eu não tinha visto esses insights de AI. Tem o de cima, não tem tempo e... Isso. Não, a direita ali. Não, deixa pro final, tá bom. Não, pode voltar, pode dar um Ctrl Z aí. Gente, aí é um pouco nas nossas jornadas de aprendizado autodirigido. A gente tem 2 jornadas de aprendizado autodirigido. Uma voltada ao aprendizado da competência aprender, que chama Learning Sprint. E outra voltado para apoiar o desenvolvimento da liderança a criar um espaço de aprendizagem, né? A gente fala muito, tem que parar de mandar líder desenvolver pessoa, ninguém desenvolve ninguém. A gente tem que pedir para o líder ser exemplo de aprendiz e criar espaço de intervenção. Isso é um novo repertório. Então, esse outro programa que a gente acabou de lançar, foi muito, muito, muito bom. Chama Leadership Sprint. São 4 encontros de 2 horas e a gente fala de segurança psicológica um pouquinho, fala um pouquinho de mentalidade de crescimento, mas não tem 0 aula. É muito uma discussão de quais são as práticas e rituais. A gente chamava de ritual o povo assusta um pouco, então a gente mudou para prática. Quais são as práticas de gestão mais adequadas? E só para contar isso, porque isso é muito novo, estou muito empolgado. Coisas simples do tipo fazer check-in de aprendizagem numa reunião de equipe. Alguém aprendeu alguma coisa aqui? Coisas simples do tipo, escolhe um vídeo do TED e assiste com a tua galera no interno de uma reunião. Coisas simples do tipo fazer check-out, fazer reunião de retrospectiva. E, cara, o impacto é incrível, porque a liderança vê a coisa acontecendo. Eu teve um exemplo no Sem Parar, Flitcore, que foi o máximo, que o cara falou assim, pô, Conrado, você falou que check-in era 15 minutos. Fiquei 1h30. E aí eu falei, mas e aí, tipo, vou tomar bronca? Eu falei assim, foi o máximo. Tinha gente que eu nunca tinha visto falar na vida. Então, assim, a gente precisa, obviamente, se quiserem fazer com a gente, estamos muito felizes, mas se não quiserem fazer com a gente precisa dar um repertório de workplace learning para as pessoas, para os líderes. Eles não têm repertório para fazer isso, né? E aí, gente, em relação a elas, Davi, vai você, em 3 minutos, passa por elas aí.
Boa. Aqui, galera, esse ponto de trabalhar, estimular o repertório, foi a gente comentou muito, né, nos exemplos anteriores, então só reforçando de como é que a gente trabalha o CEP mais R, que é conteúdo, experiência, pessoas e redes, autodireção e a aprendizagem, né, tanto no Workplace Learning quanto no informal. Com a Gerdau, a gente fez exatamente essa linha de primeiro viver essa experiência com um time que cria as experiências de T&D, para depois, né, estender com outras ações para a organização. E é interessante que quando a gente trabalha com aprendizagem autodirigida, né, a primeira vez que você vive uma jornada como essa, isso fica enraizado em você. Então, quando você tem clareza, beleza, como é que eu defino o objetivo de aprendizagem que faça sentido com o meu desafio atual na organização? Como é que eu trabalho esse repertório e depois como é que eu consigo olhar para a jornada e mostrar uma evidência, seja para a minha liderança, seja para a minha área, ou externalizar isso para o mundo, assim. E uma coisa que me marcou, aconteceu essa semana, assim. A gente fez alguns meses uma jornada de aprendizagem autodirigida na Zenvia. E aí tem um lá que é o Gus, que ele estava tentando fazer uma mudança de carreira, assim, né? O objetivo dele era muito nesse viés. Como é que ele trabalhava alguns pontos fortes, alguns pontos fracos para alcançar esse novo patamar, assim. E aí a gente perdeu o contato, né? Passou meses. E aí, nessa semana, ele mandou uma mensagem, a gente tem um canal no Slack junto, ele falou assim, cara, você não acredita, consegui fazer a virada de chave aqui e tá muito conectado e entender, né, como é que eu crio a minha própria jornada de aprendizagem dentro da Zenvia, assim. Então, foi uma coisa que me marcou aqui e estou compartilhando com vocês. E, Davi, só reforçando, protagonismo e autonomia no aprendizado não é participar do treinamento que você escolheu. Eu posso demonstrar meu protagonismo me negando a participar de um treinamento porque eu não acho que é importante nesse momento. Você sabe aquela história? Não estamos preparados para essa conversa ainda. Mas eu acho que é uma conversa importante da gente trazer. Vai lá, Davi. Acho que esses dois aqui seria massa convidar a Ju, né? Que era da importância de ter cadência das jornadas de aprendizagem. Acho que ela tem um case ali que ela viveu na Vanad. Não, a Vanad não foi ela, não. Eu posso contar. A Vanad aí, foi a Ana e a Mari. Gente, a Vanad, basicamente, quando a gente faz os programas, a gente tem uma lógica de programas, muitas vezes, nas empresas, de fazer 2 workshops no primeiro semestre, 2 no segundo semestre. E aí fica muito longe um do outro. Na Vanad, a gente fez um trabalho lindo de Learning Sprint só para mulheres. E é uma empresa global, é uma loucura. 6 da manhã para pegar a China, aquelas coisas. E a gente não pôde fazer quinzenal, a gente fez mensal. E a gente vê que, putz, cai um pouco a energia, sabe? Então, um pouco para vocês pensarem, será que não vale a pena nas intervenções, mesmo formais, não ter uma energia mais... É melhor ter uma energia e depois um acompanhamento num formato mais simples do que espalhar ao longo do ano as intervenções de aprendizagem só para ter todo o semestre. Então, assim, essa é uma discussão que a gente está tendo. No Learning Sprint, a gente decidiu que não vai deixar passar mais que 2, às vezes 3 semanas. E já vou juntar com a de baixo, Davi, que a gente tem uma coisa da autonomia no Learning Sprint, né? Como é que funciona? Você escolhe o que você vai aprender. Learning Sprint, basicamente, a competência desenvolvida é aprender a aprender. Mas para aprender essa competência, a pessoa precisa escolher aprender uma outra coisa, sabe? Então, eu quero aprender comunicação. E a pessoa vai escolher como que ela vai aprender, e experiências, pessoas e redes. Mas o que a gente está experimentando agora na Syngenta, então a gente fala assim, não, autonomia, tem que deixar a pessoa, ela vai descobrir se ela tem tempo ou não. A gente fez um teste agora de apoiar um pouco mais no começo. Então, a gente tem um mural. As pessoas não preencheram o mural. Daí a gente mandou um WhatsApp, tudo bem, eu vi que você não preencheu, você precisa de alguma ajuda? Zero cobrança mesmo, até no tom de voz. Cara, a gente sentiu que isso fez super bem. Então, talvez o estímulo à autodireção comece com a heterodireção. Comece com uma ajuda mais próxima. Tanto que a gente vai lançar agora em agosto um produto de mentoria para a liderança em aprendizado autodirigido, coisa que a gente não tinha, 1 a 1. Porque a gente viu que, putz, para algumas pessoas, isso é super relevante. Isso nasceu de uma conversa que eu tive com o C-Level, que ele falou assim, não, Conrado, para mim é das 7 às 7, cara. Eu tô aqui às 7, adoro o que eu faço, mas chego em casa, desligo. Porque tem uma questão familiar, eu preciso estar só em casa. Então, mas quando eu tô aqui, eu falei, cara, que legal, né? Você fatura 2,1 bilhão, legal. Como é que você toma decisão? Como é que você aprende? Que horas você aprende? Aliás, o que é que você precisa aprender? E essa discussão deixou ele muito incomodado e aberto para a mudança. Então, a partir disso, a gente falou assim, putz, eu acho que essa discussão do aprender é diferente de um coach. Não é disso que a gente está falando. Mas essa reflexão sobre de um diretor, de um gerente executivo, de um gerente, o que eu preciso aprender? No Learning Sprint, a gente aprende, gente, que
as pessoas não têm o menor hábito de parar para pensar o que precisa aprender. Gente, é meio óbvio, né? Eu brinco, e o Alex Bretas, todos vocês conhecem, imagino, ele não deixou eu publicar esse negócio, mas eu vou publicar. Ele falou, não, Conrado, acho que está confuso, mas eu tô achando que não está, que é o seguinte, você precisa se matricular num curso que você vai ser o professor a cada 3 meses. Você precisa escolher. Qual curso que eu vou matricular que eu mesmo vou dar aula? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai meio você é SA e a Fortune define o que você vai aprender. Então, o processo de parar e definir o que eu preciso aprender agora e fazer isso com calma, talvez seja um insight que a gente não colocou aqui, mas que é um momento, né, Davi? É o momento mais relevante do Learning Sprint para a gente, é quando a pessoa primeiro descobre o que ela tem que fazer e depois descobre o como, que eu não vou entrar aqui em detalhes. Então, assim, Lifelong Learning é o novo nome da competência segundo o Fórum Econômico Mundial. Lifelong Learning, curiosidade, eles estão chamando. É uma competência que tem que estar presente dentro de vocês. AI, Davi! O seu tema de estimação, o nosso, vai lá. Aqui, antes de AI, acho que teve 2 insights que é muito conectado com tempo e com operação, assim. Então, essa dificuldade de lidar com o tempo, né? Como é que a gente consegue abrir espaço no dia a dia? Cara, em todos os projetos, essa é uma dor recorrente, assim. Eu acho que vocês colocaram no chat, né, no começo do encontro, que talvez a pandemia tenha intensificado ainda mais essa dor da gestão do tempo, e é uma das coisas que a gente mais conversa, né? Então, entra aqui na segunda pergunta, como que a gente consegue ter tempo para as pessoas aprender, assim? Eu lembro que na Gerdau, quando a gente fez um encontro presencial com o time de T&D, a gente deixou um momento aberto que, assim, vocês podem escolher agora viver qualquer coisa. O que vocês querem viver? E eles escolhem assim, cara, a gente quer tempo para respirar. Então, assim, a gente parou um tempo mesmo para assim, não, beleza, tipo, vamos ficar esses próximos 5 minutos respirando e depois a gente volta a falar dos modelos de aprendizagem que a gente pode explorar aqui. Mas é muito isso, né, de ouvir como é que a gente consegue colocar esses microespaços para trabalhar o tempo. Outra iniciativa que a gente está estimulando muito, que é o MMA, que é o meu momento de aprender. Além da gente ter tempo para viver o processo de aprendizagem, a gente tem que ter tempo para planejar esse espaço de aprendizagem. Então, o que eu posso pegar? Toda sexta-feira eu planejo a minha semana. Assim como eu planejo as minhas tarefas, como é que eu planejo o meu aprender? Então, está muito nesse lugar. E uma última dica aqui, que é uma prática que a gente está adotando bastante, que é o sozinho juntos. Então, a gente marca momentos na agenda, tem um objetivo ali individual, só que a gente está junto. Então, eu faço isso com o Conrado direto para fazer proposta. Então, vai lá, fica ali os dois fazendo a proposta. E tem a nossa turma do Content to Culture Academy, de vez em quando eles também se encontram ali, né? E cada pessoa traz algo que está buscando, deixa ali o Zoom às vezes ligado, às vezes fica uma música tocando para todo mundo, mas é um momento que cada um está vivendo ali algo que precisa fazer de forma individual. Então, são essas dicas aí que a gente poderia colocar. Marina, Ju, querem complementar aqui? Acho que só trazer essa questão do tempo, que às vezes não é sobre fazer mais coisas, né? Implementar mais ações. É sobre fazer as mesmas ações, mas de uma forma diferente. Então, às vezes, até uma intervenção é cortar coisas, né? É tirar coisas ali do escopo que já está desenhado, que está planejado. Então, acho que isso também é um olhar diferente assim, que a gente traz, porque essa falta de tempo ela é muito comum. Acho que ela é o maior denominador aí em todas as organizações. Eu acho que não tem um diagnóstico que isso não venha, né? Eu acho que é uma questão da vida, quase, assim. Mas, então, acho que é um convite para a gente pensar também, e a gente implementou isso recentemente num projeto também, que já estava numa fase de execução, né? A gente convidou as pessoas para escolherem uma mudança que elas gostariam de implementar. Então, não era uma coisa a mais para colocar na rotina, mas era para pensar uma coisa que ela já fazia e fazer de uma forma diferente. E, enfim, essa questão de não ter que adicionar já é um alívio muitas vezes, né? Acho que é só esse ponto. Ju, acho que você ia falar também. Queria puxar de novo, que é o segundo ponto que aparece aí, porque a gente fala disso de cuidar da agenda, reservar o tempo, o MMA, né? Reservar um tempo, o meu momento na minha agenda para me organizar, mas quando a gente está, de novo, falando de indústria e times operacionais que trabalham em turnos, plantões, enfim, tem aquela carga horária certinha que está na frente da máquina, não pode sair, as pessoas não têm esse nível de autonomia.
sobre seu tempo, sua agenda e até as escolhas. Então, de novo, é sempre um desafio para a gente pensar nesse público. Então, muitas vezes passa por ter, então, espaços, estimular, né, por meio de comunicação visual, ter espaço, né, a própria, acho que o Conrado já falou aqui, né, a reunião do início do turno, o momento de segurança, enfim, como que a gente usa já para ter uma pílulazinha de aprendizagem ali, como que a gente tem no ambiente de trabalho deles uma estação para as pessoas terem acesso à internet, é um público muitas vezes que não tem também como fazer em casa, não tem um computador, ou não tem uma boa Wi-Fi, tem empresas que estão colocando no ônibus, né, de transporte para casa, o ônibus da empresa, o Wi-Fi no ônibus, tablet, enfim, mas aí vai um pouco também da política e tem que deixar claro que a pessoa também tem que querer, que também não é obrigatório, ali é seu momento também, está fora do horário de trabalho, então algumas se deparam com essas questões também institucionais e políticas, mas é sempre um público que desafia e a questão do tempo aqui é outra, é diferente do excesso de agenda que a gente lida no corporativo. Perfeito, Ju. E o último aqui, galera, em relação a AI. O Conrado, assim, já veio falando do ChatGPT, acho que a primeira vez que ele falou vai fazer uns 2 anos, cara. Eu tinha a menor ideia que ia acontecer igual está acontecendo agora, mas a gente já vem acompanhando e a gente fez alguns testes e aí tem algumas descobertas, né? Então, em relação a benefícios, vocês já acompanharam alguma vez esses memes que mostram assim, cara, a gente trabalhando loucamente e a IA criando poesia, música e arte, né? Uma das coisas que deu a perceber é que quando você cria um manifesto, o manifesto tem uma essência. Então, é impossível você fazer um manifesto utilizando uma inteligência artificial. Mas o que a IA consegue fazer é dar algumas frases de efeito, é fazer algumas conexões super relevantes para a gente pensar uma campanha, uma peça específica. Então, casa muito nesse lugar que dá para apoiar um pouco a narrativa. Em alguns outros lugares, quando a gente testa, por exemplo, para analisar entrevista, analisar painel, analisar pesquisa qualitativa, quantitativa, aqui ele enviesa muito, assim, então é um pouco mais difícil de realmente ele pegar esses detalhes, né, do que realmente a organização está passando. Então, para esses modelos, a gente ainda não conseguiu encontrar uma AI que realmente seja boa, assim, sabe? Que realmente funcione. E tem um outro ponto de AI que eu ia comentar. E um outro ponto super importante é que algumas vezes a AI, ela cria informações que, cara, não existem, assim, né? Acho que o Conrado, ele me mostrou um exemplo que foi super curioso, que a gente estava meio que listando o que é ecossistema de aprendizagem, como que a gente pode definir isso. E a gente jogou no ChatGPT e a gente pediu alguns artigos para dar suporte, né, para aquilo que o ChatGPT estava colocando para a gente. Ele citou ali uns 3, 4 artigos. O Com pediu para ele falar assim, beleza, sobre o que é esse artigo, destrincha ele melhor. O ChatGPT destrinchou e ele falou assim, cara, isso aqui é interessante, vamos explorar esses artigos. Quando ele começou a acessar bases da USP, de N outros lugares que, na teoria, teriam esses artigos, os artigos não existiam. Então, simplesmente o ChatGPT, com base em alguns autores que escrevem sobre o tema, ele supôs o que aqueles autores escreveriam, assim. Então, foi uma experiência meio assustadora, do tipo assim, cara, precisamos tomar uma série de cuidados na hora de utilizar qualquer tipo de AI para esse processo. E aí, com até pedindo depois compartilha com a galera que teve aquela nova AI, que é o oposto. Você fala o que você está buscando e ela consegue mapear artigos científicos verdadeiros, né, para apoiar na jornada. Assim. Então, de AI foi alguns dos pontos que apareceram aqui. Até para colocar, o que está funcionando, gente, para a gente, é clusterização. A AI é melhor para trabalhar com dado de fora do que para criar coisa. Então, clusterização, especialmente de mural mais simples, ela é bem boa. E eu ainda não desisti da análise quali por AI. A gente só não achou o jeito ainda, mas já ajuda bastante. Mas não é assim, você faz e tá pronto. Você faz e precisa olhar e tem um tempo de você falar, filha, tá errado. Ó, esse item 2 que você colocou aqui, então se você gasta um tempo corrigindo, ela vai melhorando. Eu acho que para qualquer projeto de consultoria vai ser impossível não utilizar. E botei no link aí, gente, site.ai.
a baita plataforma, você faz uma pergunta, ele faz um paper de uma página, assim, 8 parágrafos, com uma série de citações super legais. Então, não é para burlar nada, mas aqui é bem artigo acadêmico, tá, gente? Então, você escreve, a pergunta que a gente outro dia foi What is Workplace Learning? E a resposta foi super bacana. Então, quem quiser gastar um tempo para se aprofundar, acho legal. Ufa, gente! Gente, eu vou. São 7h30. A gente falou loucamente, mas pelo menos falou em vários. Tomara que esse bate-papo tenha valido a pena para vocês. Quem quiser continuar, a gente vai ficar mais um pouco aqui. Mas se vocês puderem colocar no site, ou uns 2, 3 abrir o microfone, se valeu a pena esse papo aqui, absolutamente, como eu falei, não só aberto, mas de dividir o aprendizado e se tem algum ponto específico que vocês que chamou a atenção de vocês, ou enfim. Então, só uns últimos minutinhos aqui para quem quiser fazer algum comentário. Ô, Conrado, eu queria agradecer e aí resumir tudo que eu estou pensando em um pedido para vocês continuarem fazendo isso. A pessoa veio me avisar aqui que minha sogra está passando mal lá, vou ter que sair para ver como é que ela está, mas, assim, achei fantástico. Por favor, façam mais vezes. E só, se vocês conseguirem reservar um tempinho para essa discussão, acho que vai ser bastante rico. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguém, gente? Vários alguéms aqui, né? No chat. Fala, Fábio. Partindo aqui também, né? Agradecer aí todo o espaço que vocês tiveram aí e tempo para compartilhar a experiência. Acho que um dos pontos mais importantes que me resgatou, né, da época que eu sempre batia muito na questão do básico, né? Plano de aula, tudo mais, era o quê? Um bom plano de aula, um plano que seja adaptável e flexível, né? Quando vocês trouxeram esses pontos, assim, de alinhar o cliente, e hoje eu trabalho bastante com essa parte de corporativo, né? O corporativo, ele sempre quer um cronograma muito bem estruturado para ser seguido, com passo a passo bem definido, né? E isso vai estar ditando com métricas que a gente vai estar trabalhando. E trazer essa mentalidade que existe sim uma margem para que a gente melhore, aprimore no meio do caminho e deixar o cliente deixar bem claro, né? Sobre essa possibilidade, até porque o aprendizado não é algo linear, né? Algo bem, não é uma etapa por etapa que a gente segue, né? Mas exige-se alguns ajustes no meio do caminho, de fato, né? Porque a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai entendendo como melhor otimizar isso. Eu acho que é algo primordial, porque senão a gente vende só realmente pacotinhos e não entrega algo de fato de valor. Então, eu resgato esse ponto que eu falava muito quando eu era professor, dava aula, e hoje eu atuo mais nessa parte corporativa, de que, cara, a gente precisa olhar aprendizado com a flexibilidade e adaptabilidade de como ela vai acontecendo, e não de um mapeamento prévio que a gente já estabeleceu e a gente leva como pressuposto que tem que ser seguido à risca o cronograma que a gente predeterminou. Eu achei do caralho esse ponto. Obrigado mesmo. Obrigado. Gente, ser sexy é aproveitar os momentos de autoliderança no aprendizado. Depois dessa frase, acho que a gente só tem que dormir. Obrigado, Ju, Marina, Davi. Continuamos aprendendo. Valeu, é uma delícia gente. fazer esses projetos. Eu quero dizer isso para vocês. É uma delícia esses projetos. São projetos complexos. Gasta uma energia louca. Mas acho que a gente está transformando juntos aqui a maneira como a gente pensa e faz educação e aprendizagem corporativa. Boa noite. Até. Boa noite. Galera, sai gente. a dica, Obrigada. o Alberto Couto perguntou, dica de livro. Cara, Lifelong Learners, do mestre Conrado aqui. O melhor livro que eu li ano passado, Corporate Rebels. Eles, inclusive, foram palestrar no festival. Vale muito a pena. Infelizmente, só está em inglês, mas é um livraço, assim. E tem mais um, que é o do Nigel, que é o Workplace Learning. Esse aqui. Então, de cultura de aprendizagem, acho que é o que a gente, como vocês veem, muito lido, tem uma versão nova.
mas esse aqui acho que é um belo livro de cultura de aprendizagem. Não é o método que a gente usa, tá? Mas é um cara que a gente adora. E o último, vai. Que a gente tem palestra do Corporate Rebels, tem palestra do Nigel Payne e tem palestra do Brave New Work. Brave New Work. Não é Admirável Mundo Novo, é Admirável Trabalho Novo, sei lá. Brave New Work, do Aaron Dignan. Os três a gente tem palestra que a gente convidou para o festival. Os vídeos estão abertos lá no YouTube. A gente vai nada. Procura lá. Eu falo que a gente vai mandar, mas a gente não vai. Mandar um boa, Davi, era isso que eu queria. Já copia e coloca lá. E a gente vai fazer uns cortes dessa apresentação e mandar para colocar nas redes. A gente vai mesmo? Boa. Uns cortes. Valeu, galera. Obrigadão. Beijos, gente. Até Tchau, mais tchau. aí. Tchau, tchau.